Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, cientista político, sociólogo, faz o trabalho do xamanismo crístico lá na Pax há 30 anos, discípulo da Fraternidade Branca, palestrante, e hoje ele vai falar sobre a fonte e os raios. Então vamos aguardar aí o Bueno entrar. Amanhã, sexta-feira, dia 16, eu tô aqui às 5 horas com Albano Macedo. Qual o impacto da Lua no seu mapa astral no dia a dia? Vamos aprender o que tem a ver a Lua no seu mapa astral? E vamos aqui aguardar que já está aí com a gente. Nessa tarde meia fria de São Paulo. E aí vamos que vamos, né? Semana que vem deveria entrar o verão. Tomara a Deus que seja verdade, né? Porque a primavera nem chegou ainda, pelo menos aqui em São Paulo, né? Oi, Bueno, tudo bem? Eu tô, e você, como está? Tudo ótimo. Graças a Deus. Vamos lá. Que bom, eu fico feliz com isso. Tá tudo em ordem? Chovendo, frio, como é que tá aí? Não, tá ventando bastante, agora não está chovendo. Os cachorros é que adoram esse clima, mas eu não. Eu preciso daquele sol, assim. Pois é, fez um pouquinho de sol agora à tarde aqui, mas já mudou de novo. Tá assim, É, tá meio, assim. tá meio maluco. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da fonte e dos raios. Mas antes disso, nós vamos fazer uma oração para o Arcanjo Miguel, né? Pedindo a Claro. proteção para todos nós, Amém. da nossa família, aquelas pessoas que estão à nossa volta e que nós amamos, né? Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar no nosso coração e vamos pedir ao Arcanjo Miguel que, através da sua luz de proteção, amor, seja sempre presente em nossas vidas e nas vidas das pessoas que estão conosco nesse momento do rio da vida. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios e permite-nos que caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade e da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e ser manifestada, aqui, agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da fonte e a respeito dos raios, mas eu queria começar falando a respeito de um pensamento e de uma frase de São Francisco. Ele diz o seguinte: um único raio de sol é suficiente para afastar muitos das nossas sombras. E é verdade, né? É verdade. Mas a gente vê sempre o raio do sol como sendo uma fonte de energia e de calor e de vida. Mas como isso se dá nas nossas vidas, aqui, encarnados que estamos, e para nosso desenvolvimento e para a nossa evolução? Bom, primeiro nós temos que entender que existem vários tipos de raios. Existe o raio planetário e existe o raio cósmico. Nós vamos falar primeiro a respeito dos raios planetários, né? Que, na verdade, entre raios planetários,
e raios cósmicos, tem antes de começar a falar sobre os raios, há uma etapa importante das nossas vidas, que se nós atingirmos através das nossas vibrações, eles vão se misturar. Os raios planetários e os raios cósmicos, eles se misturam. Eles fazem combinações entre eles. Bom, como eu disse, vai depender muito dos nossos padrões vibratórios, que incidem sobre a nossa expressão holística de cada um de nós indivíduos. O que isso quer dizer, na verdade? Que isso é incidido sobre o nosso físico e sobre o nosso espiritual. Quando eu digo nosso físico, eu estou me referindo aos 4 corpos inferiores. Eu estou me referindo ao corpo mental, ao corpo emocional e ao corpo físico. Nós podemos chamar esses 3 corpos como sendo o nosso ego. E o nosso ego, ele é reforçado pela nossa personalidade. Em relação ao nosso espírito, nós temos a nossa alma. E a nossa alma, ela está referendada aos 3 corpos superiores. A divina presença eu sou, o eu superior, chamado também de santo ser crístico, e o corpo causal, que é aquelas cores e aqueles círculos que ficam em volta da nossa presença divina eu sou. Bom, falando um pouquinho a respeito dos raios, a gente tem que lembrar que no meio de tudo isso tem a nossa consciência. Entre o corpo inferior e o corpo superior, através da alma e através do ego, nós vamos formando a nossa consciência. E a nossa consciência, ela é, na verdade, vivenciada através das nossas experiências, que são limitantes enquanto nós estamos dentro da órbita terrestre. Isso é uma coisa importante. E esses raios planetários que eu vou falar agora, eles, na verdade, compõem uma regência inicial para as 2 coisas, para os corpos inferiores e para os corpos superiores. Então, a gente vê que nós temos 3 iniciais raios, que, na verdade, nós chamamos de raios de aspecto. Raios e aqui a gente de aspecto. Os 3 primeiros raios são chamados raios de aspectos. Esses 3 raios são o azul, que é da vontade divina e do poder, o amarelo, que é do amor e sabedoria, e o terceiro, que é vermelho, que é o raio rubi. É um espanto. E eu explico por quê. Eu explico. Por causa do seguinte, algumas escolas, né, dentro das 5 escolas que existem para falar sobre a teosofia e a fraternidade branca, 3/5 dela dizem que nesse raio está o rosa e 2/5 dizem que é o vermelho. Eu sigo a linha que diz que é vermelho e explico por quê. Porque a linha, o terceiro raio sendo vermelho, que é o raio rubi, que a gente coloca lá, às vezes como 6º raio, ele faz parte de todas as atividades inteligentes dos próximos 4 raios. Ou seja, o branco, que é o raio da harmonia, o verde, que é o raio do conhecimento e da ciência, o rosa, que é o raio da devoção e da entrega, e o 7º raio, que é o raio da ordem e cerimonial. Por que eu coloquei e sigo essa tendência que o terceiro raio é o rubi dourado, ou o raio vermelho? Em uma de 2 escolas dizem que é vermelho e a outra diz que é rubi dourado. Eu sigo essa do rubi dourado. Porque as 3 primeiras chamas, que nós chamamos de aspecto, são as que dão origem às próximas 4
Os próximos 4 raios, que é chamado de atributos. Os próximos 4 raios é chamado de atributos. Os 3 primeiros são chamados de aspectos. Então, o que acontece? Se os próximos 4 raios, depois desses 3 principais, dão origem aos outros 4, eu não tenho condição, por exemplo, de fazer o raio violeta, que você muito bem sabe, que nós pintamos a parques, os muros, a fachada, usando as cores azul e vermelho. E branco. Se os 3 primeiros é que dão origem aos outros 4, sim, o vermelho ou rubi não pode ser o 6º. Tem que estar entre os 3 primeiros. Faz sentido. Muito sentido. Muito sentido. Né? E, por exemplo, o verde. O verde é uma concepção do amarelo e do azul, que também estão nos raios de aspecto, ou seja, os 3 primeiros. Né? É, na verdade, o primeiro raio e o segundo raio dá o verde. Né? O rosa, se eu pegar o rubi e for dissolvendo ele com o branco, ele vai ficando mais clarinho até dar o rosa. Poxa, Bueno, mas você falou que os 3 primeiros davam origem aos outros 4. Como é que você colocou o branco nessa história? Simples. Porque o branco é o 4º raio. É o encontro dos atributos com os aspectos. Então, ele está no meio. Se eu faço uma envergadura disso, eu acabo fazendo uma pirâmide. Eu faço uma pirâmide. Logo, o raio branco é, na verdade, o raio que estabeleceu as outras 6 cores. Ele é o raio de formação de todas as outras cores que a gente pode ter. Ou no arco-íris, que são, na verdade, as cores dos nossos chakras, sim, ou dos raios planetários que nós formamos aqui. Então, o 4º raio, na verdade, é a unidade entre os aspectos e os atributos, de um lado e do outro. Ele engloba, na verdade, todos os raios. Então, se eu dissolver a cor vermelha com o branco, a tal ponto que eu vá pôr no mais branco do que vermelho, ele vai me dar a tonalidade do rosa que eu preciso. Então, eu tenho todas as cores. Eu tenho o raio, né, que se você pegar a presença divina eu sou, a imagem da presença divina eu sou, você vai ver que ele está dentro, vamos dizer assim, de um cone, né? Tem o ser envolvido na chama violeta, depois tem a presença divina eu sou em cima, e no meio nós temos o santo ser crístico, o eu superior. E todos eles estão dentro, vamos dizer assim, de um tubo de luz branco ou branca, de luz branca, ligados desde a cabeça, né, do coronário da presença divina eu sou, até o coração do ser humano que está lá embaixo, por um fio de luz, né, que nós chamamos de fio de prata, que é a luz que nos conecta nas 3 posições. O ser humano, a divina presença eu sou, e no meio o santo ser crístico, o eu superior. Uma vez esclarecido isso, nós devemos lembrar que essas 7 cores, elas dão princípio para mais 5, totalizando 12 cores. Essa que é a verdade. As 12 cores é que fazem os raios planetários estarem dentro de uma roda cromática, que nós chamamos. Aqueles, não sei se tem alguém que estuda artes, ou é arquiteto, ou estuda movimento de cores através da pintura, de retratos, sabe que na roda cromática existem 12 cores. E essas 12 cores também existem aqui no nosso plano humano, através dessa energia da órbita do planeta Terra, que todos nós vivemos através do nosso Sol, que é Hélios e Vesta. Uhum. Uma vez falado isso, a gente tem que lembrar que os raios cósmicos, eles estão acima desses raios, desses 12. Mas nós trabalhamos com 7 porque nós estamos vivendo um dilema entre o nosso corpo inferior,
que é o corpo físico, emocional e mental, e vivemos um dilema do nosso corpo superior, que é a divina presença eu sou, o eu superior e o corpo causal. Veja que é 3 de um lado, 3 do outro. Sim. E isso se torna ferramentas de experiência entre os raios que vão oportunizar, a verdade, a nossa vida imaterial ou a nossa vida material. Então, para onde nós estamos indo? Nós estamos indo através de conceitos que a Fraternidade Branca nos deu, para que possamos entender que nós estamos vivendo agora uma transição planetária. Tudo que eu tenho falado aqui é muito em função dessa transição. E venho fazendo um histórico que a gente fala de vibrações e de hertz, a gente fala de raios, mas que chega no momento das nossas vibrações que a gente não volta mais para trás nem numa coisa e nem na outra. Quando eu falo das nossas vibrações em hertz, que quando a gente atinge mais ou menos 500 ou 550, que é o chakra do coração, não tem mais como voltar. Aqui também, quando a gente acende a um determinado raio de vibração, nessa intermediação entre um lado e outro, para onde nós queremos pender, nós também podemos evoluir, né, através desse eixo ascensional ou estacionarmos. Falando sobre isso, a gente tem que lembrar que as consequências da evolução, poucos de nós conhecemos ainda. Porque quem conhece não fala, não explica. Por quê? Porque acha que todas as aspirações, de enquanto está nessa batalha, deve-se ao guerreiro. Então não facilita em nada. Cada um tem que ter o seu caminho e a sua busca. Aqueles que não chegam nessa etapa, bom, aí esses já sabem o que acontece. Continuam influindo sobre os 7 raios, e esses raios vão dar a vida material, ou a busca material, de conforto, de qualidade de vida, que cada um busca e precisa. Esses 5 outros raios, vamos dizer assim, de cores, eu não gostaria muito de falar sobre eles hoje, para não misturar muito a cabeça das pessoas, mas quando a gente sai da faixa do 7 e esse conflito termina, nós sempre temos uma relação interuniversal. Esse é um ponto básico. Essa relação interuniversal é que nós tomamos a consciência do despertar. Então, se você tem a consciência do despertar, logo você já está, vamos dizer assim, no 8º, passando pelo 8º raio. Mas se você consegue ter a unipresença de que você tem, vamos dizer, essa consciência da relação interuniversal, você também já dá mais um passo. E esse passo nós chamamos de transfiguração. Lembrando que Jesus passou por isso, pela transfiguração. A transfiguração. E a transfiguração, pois é, e a transfiguração nada mais é do que a nossa consciência e onisciência totalmente liberta. Aí você faz, vamos dizer assim, um composê do 9º, do 10º, do 11º e do 12º raios. Lembre-se você que se a gente voltar um pouquinho mais nas tradições, a gente vai ver que o número 12 sempre esteve presente nas nossas vidas. O número 12, praticamente, era o número de apóstolos que o Mestre Jesus tinha. Sim, nós temos 12 meses, nós temos 12 meses no ano. E os grandes sacerdotes da época de Moisés, né, eles usavam a vestimenta com um colar com 12 pedras preciosas, que cada uma representava uma virtude e uma força, e também representava cada uma das 12 tribos que Israel se formou. Então, nós temos o número 12, que se nós somarmos o 1 com o 2,
está o 3, que na verdade são os 3 primeiros raios de aspecto, né? Unidos por um único raio, que é o raio branco, que é o raio da harmonia e da criação, que vem sempre do alto, que nós chamamos sempre de Pai, né? Que é o Criador de tudo e de todas as coisas. Devemos lembrar também que na formação da nossa mônada, ela foi criada sobre um determinado raio. Puxa vida, mas como que eu consigo saber qual é o meu raio de aspecto ou meu raio de atributo, que faz parte dos próximos 4, em que momento da minha vida eu estou? Bom, algumas pessoas têm a visão, né? Tem o vislumbre de dizer o que cada um dos raios a pessoa pertence. Mas nós temos que lembrar que nós podemos estar sobre a égide dos raios que está sendo invocado pela nossa personalidade, pelo nosso corpo físico, pelo nosso corpo emocional e pelo nosso corpo mental. Bom, e a alma, como é que fica nisso tudo? A alma, nisso tudo, está entre uma batalha entre o nosso eu inferior e o nosso eu superior, que são aqueles 3 corpos que eu acabei de falar de um lado e de outro. Nessa batalha, o que está vencendo é que permanece com o raio do qual nós estamos fabricando através das nossas vibrações, em função do nosso corpo físico, do nosso corpo emocional e do nosso corpo mental. E a alma? A mesma coisa. Ela está sob as vibrações, se estiver vencendo essa batalha, estará vencendo em cima do nosso eu superior. Então, é uma briga entre o ego e o espiritual, onde cada um tem a sua bandeira. A bandeira do físico, do emocional e do mental é levantada pelo ego. Sim. E a vida da divina presença, eu sou, do corpo causal e do eu superior, é a do espírito. Sim. Nesse conflito, nós estamos fabricando também raios. Nós estamos fabricando, vamos dizer assim, ou manifestando raios dessa batalha. Se a batalha for vencida pelo ego, essa estrada nós já conhecemos de cor e salteado, por todos aqueles que estão à nossa volta e não têm o despertar. Mas e na vida espiritual, se essa batalha for ganhada pela alma e pelo eu superior? Bom, aí essa polarização que teve um vencedor, e esse vencedor, eu gostaria de dizer aqui, que ela sempre, num instante da nossa vida, seja nesse momento de transição ou em outro momento que ainda vamos viver, a batalha ela vai ser ganha pela nossa alma. Sempre será vencida pela nossa alma. Agora, depende se nós queremos que ela seja vencida agora ou Sim. nós queremos que ela seja vencida em outro momento ou numa outra criação da nossa vinda para cá. Então, a gente precisa saber se é através do raio da personalidade ou raio da alma nós vamos querer transitar nessa nossa jornada. Essa é uma escolha que depende de cada um, né? Através dos seus estudos, através das suas buscas, através das suas prioridades nessa jornada, através do que acontece ou deixou de acontecer em determinados momentos, onde a vitória se deu pela personalidade, teve momentos que a vitória se deu pela alma. Cada um tem que saber de que forma? Através da sua intuição, Sim. através da sua inspiração. É através disso e da análise que cada um vai fazer sobre si mesmo que nós também descobrimos qual é o momento do raio que nós estamos desfrutando. Independentemente daqueles que têm a visão
de nos dizer. Mas esses podem estar dando uma visão da nossa personalidade e não da nossa alma. Eles podem ter dado uma visão daquilo que pode ser que esteja naquele momento, como se fosse uma fotografia killer, que é a expressão da sua aura e de como está o seu estado emocional e mental, né, no seu corpo físico, naquele exato momento onde você bate a foto. Tanto é que se eu bater a foto em outro momento, ou um momento seguinte, ela vai me mostrar colorações diferentes, totalmente diferentes da primeira foto. Porque o meu estado de espírito, mental e emocional mudou no meu físico. Sim. Então a gente vê que os raios de atuação nas nossas vidas também acontece isso. E a nossa alma, ela faz uma relação muito intrínseca com a nossa chama de evolução. Ora, se eu venço com a minha alma e o meu eu superior, ele vence através dos meus corpos superiores, a divina presença eu sou, o corpo causal e o eu superior, eu entro numa próxima batalha. Mas essa próxima batalha, aí é uma batalha evolucional. A mesma coisa que acontece com a vibração do nosso coração através dos 500 Hz, vai acontecer agora através dos raios. Eu não tenho mais que voltar aos raios da minha personalidade. Dali para frente, eu entro no eixo ascensional. E no momento que eu entro no eixo ascensional, a minha batalha, que foi vencida pelos meus 3 corpos superiores, através da minha alma, eu vou então estabelecer um embate com quem? Com os meus raios cósmicos. Aí é com a minha mônada que eu começo a fazer uma disputa. Então eu tenho a minha divina presença, eu sou, o corpo causal e o eu superior, fazendo uma batalha com o que está mais acima, que é a minha mônada de criação, que é o meu raio estabelecido de nascimento, que o Criador me criou. E aí começa esse raio brigar com esse numa batalha no bom sentido, né? Brigar no bom sentido, para que esse tenha égide sobre esses 3 corpos superiores e que o corpo criador se mantenha uno com tudo. Uhum. Ali está a origem verdadeira do meu raio de criação. E só através da minha liberdade, da onipresença, onisciência, da transfiguração e da interuniversalidade que eu tenho como aspectos, é que vão me dar a propriedade ou a carteirinha de eu falar. O meu raio é esse. A minha atuação ou é de aspecto ou é sobre os atributos. Por enquanto, nós não sabemos se os nossos raios são de atributos ou se são de aspectos. Se eles fazem parte dos 3 primeiros ou se eles fazem parte dos 3 outros, né? Tirando o branco. Porque todos nós fomos criados pelo branco. Mas se nós temos cores, é ali que será definida a nossa cor. Ou podemos chegar e falar, puxa vida, eu fui criado sobre a criação do raio branco, que é o raio estabelecido e que nos formou todas as outras cores seguintes. Nessa jornada e nessa condição da personalidade, da vitória, ou da personalidade ou da alma, e que nos estabelece, então, paradigmas de você subir ou permanecer, porque aí nós não podemos, mesmo que a gente chame de eu inferior, a gente não pode estabelecer que nós estamos descendo, que nós estamos caindo. Muito pelo contrário. Mas nós temos que lembrar que se nossa alma vence, ela vence através de um estudo psicológico de nós, de uma forma transpessoal. E aí, a gente não vê a psicologia trabalhando nesse ramo, vamos dizer assim. Os ramos da psicologia, até agora, têm trabalhado o campo da personalidade. Ela investiga o campo da personalidade. Mas o campo da alma
ela é pouco investigada, pouco trabalhada, mas eu acredito que no futuro próximo, essa questão da psicologia, ela vai se tornar transpessoal, estou chamando de psicologia transpessoal, e muitas outras pessoas também a chamam de psicologia transpessoal, ou a psicologia espiritual, que estuda melhor a questão dos raios, que estuda melhor a questão dos corpos inferiores e dos corpos superiores, dando assim uma possível harmonia e equilíbrio aos corpos inferiores e aos corpos superiores, a ponto das pessoas poderem se encontrar melhor na fase que estão. Veja que quando nós temos um raio de personalidade e ele se torna muito forte, o combate com a questão dos nossos corpos superiores, que é o nosso raio planetário, é um conflito muito grande. E como todos nós temos um raio, ou dois raios, ou três raios, porque às vezes a gente é como uma criatura, né, do reino animal, que tem que trocar de penas, que tem que trocar de pelo, né, que tem que trocar de pele, até como as cobras, né, as serpentes. A gente vai vendo que essa natureza ela passa muito rápido por uma determinada cor, por uma outra, mas ela se emenda na mesma, né? Fazendo então uma cor azul com verde e indo para a cor turquesa, por exemplo, né? Ou se a gente usar uma outra cor, por exemplo, como sendo as cores vermelha e amarela, e aí nós vamos ter a cor laranja. A cor laranja, que a maioria dos monges usa, que mestre e avatar Sai Baba usava, é tido como a cor máxima da espiritualidade e que reflete a cor da felicidade. Veja que do milagre. Veja que nós estamos entrando em outras cores além das 7 que eu acabei de colocar, né? Não vou dizer para você que o raio rosa turquesa é X, nem que a laranja é Y, porque eu quero deixar um ponto de interrogação para aquele que esteja nos ouvindo também trabalhe e busque os outros raios, né, e a roda cromática para poderem estabelecer como essas cores são formadas, né? Então, às vezes, 3 que você pega naquela hora está dando a origem a uma outra, né? E naquele momento você pode olhar para uma pessoa e falar, puxa, ele tem os raios azul, verde, dourado e branco. É um momento transitório que nós estamos vivendo. Eu me lembro que isso acontecia muito nos nossos exames espirituais, quando a gente fazia naquelas pessoas que iam trabalhar no círculo de luz. Muito daquelas pessoas tinha 1, 2 ou 3 raios para que pudessem ser estabelecidos se elas trabalhavam no A1, A2 ou A3. E mediante os raios que elas tinham, elas iam trabalhar mediante a necessidade, né, que as pessoas tinham para receber a doação da luz que cada um portava. Não sei se você se lembra disso. Eu trabalhei muitos anos na triagem, e me lembro disso como se fosse ontem, né? Mesmo porque trabalhei de 3 a 4 anos, né? E sem nenhuma falta. Quer dizer que eu me lembro isso vividamente como se fosse ontem. Então a gente tem que ter isso em mente, que todos nós temos um raio. Mas se nós estamos dentro da órbita da Terra, né, e dentro de um sistema onde o nosso Sol propicia esse trabalho de envergadura dos 7 raios através da fraternidade branca, nós temos que lembrar que as outras coisas que estão à nossa volta também são vibrações desses raios, dessas luzes, né? Como é que será que o Arcanjo Miguel vê o Bueno? Será que vê o Bueno do cabelinho preto, de óculos, né? Com as pulseirinhas dele? Não. Ele vê um ponto de luz, um facho de luz estabelecido, que tem uma vibração e que tem uma cor, né? Primeiro tem a minha cor da mônada,
Porque o arcanjo Miguel, como é o braço direito do Criador, ele já me vê como uma criatura pronta, estabelecida e perfeita. Mas um outro ser de luz, que pode ser um guia ou um espírito de luz, vai me ver com a minha personalidade ou com a minha cor de alma pré-estabelecida naquele momento. Sim. Precisa ver que lado da régua eu estou. Se eu estou Claro. do lado da régua, que dá, vamos supor, de 15 até 1, ou estou de 15 até 30 centímetros. Que lado da régua eu vou estar naquele instante? Visto isso, acontece também, Carmen, para os países. Cada um dos países que existem no planeta está sob a égide também dos raios. E como o posicionamento dos países mudam circunstancialmente através dos seus governos ou do seu povo, dos seus cidadãos, Sim. esses raios também mudam, ou para um raio evolutivo, né? O raio da sua alma, do seu espírito, né? Ou através da personalidade, da matéria, né? da inteligência ou da parte emocional, dos sentimentos que cada país tem. Eu me lembro quando a gente foi fazer um trabalho que a gente tinha que mostrar lá no Japão, através de todas as nossas orações, nós fomos num centro espiritual, né? E nós fomos recebidos... Hã? No Perseverança, da dona Guiomar. Deixa eu só falar uma coisinha. Essa live fica gravada, família Pax. Pode procurar aí no Instagram, Carmen Balesteiro, no IGTV. Todas as lives ficam gravadas aqui, no YouTube da Pax e no nosso Face. Fale, Bueno, desculpa. Então, e nós fomos lá no Perseverança, e eu lembro que a senhora que atendeu a gente lá, e eu não me recordo o nome dela, porque isso já... Eunice. Dona Eunice. A mãe da Martina. Nos recebeu lá, e na hora de eu fazer a minha parte, você tinha feito a sua, depois das orações iniciais, eu falei a respeito do espírito do Brasil. E na hora ela me chamou a atenção, virou para mim e falou: muito bem, Bueno, porque o espírito Ismael também está presente hoje aqui junto a nós e você se lembrou dele. E ele está sorrindo e agradecendo você pela lembrança. Ora, quantas vezes nós nos lembramos do espírito do nosso país ou do raio do nosso país sobre a qual a égide nós estamos todos? E isso eu quero dizer que nós podemos levar isso não só para o nosso país, mas para as nossas cidades, para as associações, para clubes de futebol. Quando a gente fala e passa do portão do nosso grupo, da nossa sede, que nós chamamos de família Pax, cada um que passa por aquela porta já está sobre a égide do raio daquela casa, claro, daquele organismo. Claro. Nós sabemos, nós sabemos, mas os outros às vezes não sabem que quando se passa pelo portão da Pax, a influência que você tem ali é completamente diferente da porta para fora. Da porta para fora. Então nós temos que atentar que os raios fazem parte da nossa vida diariamente, inclusive e principalmente quando a gente dorme. Porque a gente acha que quando a gente está dormindo, a gente não está sob efeito de absolutamente nada. Lê do engano. Nós estamos ainda, às vezes, de uma forma mais forte ainda, sobre a égide dos raios, ou, vamos dizer assim, dos templos que nós visitamos, ou dos lugares que nós vamos, quando nós estamos descansando e dormindo, para que tudo isso se torne de uma forma mais forte e mais presente em nossas vidas, claro. A Veneza está perguntando qual é o raio do nosso país. O raio do nosso país, que eu tenho, né, como visão, é o azul, né? É o azul, é o raio azul. Mesmo porque Ismael é do raio azul, Nossa Senhora Aparecida é do raio azul, através do seu manto de proteção, e aqui vai mais ou menos
um parêntese, né, que a gente tem que colocar, porque grande parte do país, e aí a gente vai dividir em região, e cada região, né, cada estado tem o seu raio. Por exemplo, no Nordeste é o raio branco que predomina. O raio branco predomina. Acima da Bahia, o raio branco predomina, né? Então, a gente vai vendo que, às vezes, os raios eles se dividem, mas na hora de juntar tudo e formar um único só para aquele determinado país, ele se dá concentração maior. Devo lembrar, e aí eu acho que foi uma pergunta importante dela, que eu ia me esquecendo, eu ia passando, que dentro da roda acrobática, esses 7 raios, eles dão a origem ao azul, mas é o azul céu, não é o azul cobalto. E aí começam as diferenciações, né? É o amarelo, mas não é o dourado. Essas coisas têm que estar em mente. Claro. É o vermelho, mas é o vermelho rubi. É aquele vermelho, né, do manto de Jesus que a gente fala, né? Que veio através da égide do raio dourado, né? Do aspecto, vamos dizer assim, dourado, que é do amor e sabedoria, porque ele é um instrutor do planeta, e nesse eixo do nosso planeta, o que predomina é a cor amarela, de todos aqueles que atingiram, vamos dizer assim, o grau máximo, que é o do Senhor do mundo, que hoje está o mestre Gautama Buda, né? Da cor amarela. Nós devemos lembrar que, embora mestre Jesus seja de um aspecto, ele veio e exerceu atributo, e o atributo dele está em cima de um outro aspecto, que era o aspecto de atividades. Então, ele estava sobre o aspecto rubi dourado, que, no meu caso, nos meus estudos, é o terceiro raio. Sim. E em todos os outros, então, ele desempenhou com maestria, através da devoção, né? Através da ordem cerimonial, que era o violeta. Todos os outros estavam embutidos naqueles 2 raios do qual ele veio. Primeiro sendo amarelo e depois no desenvolvimento do terceiro, que ele estava aqui entre nós e que desempenhou desde a sua infância até a hora do seu magistério, quando ele completou os 33 anos. Eu quero dizer também que tudo isso que eu estou falando existe num livro chamado Manual de Ascensão, que nós temos, inclusive, na Pax. Se já acabou, é só pedir para a Laisa que ela dá um jeito e manda para vocês, inclusive, pelo correio. Esse livro é do Joshua Stone. Então, todos nós sabemos quem é. Ele tem vários outros livros. Quem gosta de estudar é um autor formidável, de muito conhecimento, de muita informação e que traz muita luz para aqueles que não estudaram. É essa visão que eu passo agora para vocês, embora tenha vários outros livros e raios são falados na maioria daqueles que começam a estudar a Fraternidade Branca, e isso que eu estou falando a respeito das fontes, desses raios, que são um pouquinho mais na frente para aqueles que estão estudando, nesse livro eles estão entre a página 110 a 115, mais ou menos, né? Nesse Manual da Ascensão do Stone. Então, aqueles que não têm esse livro, eu gostaria muito que tivessem em suas prateleiras, para que sempre quando tiverem uma dúvida, estarem estudando ou lendo. Porque a nossa meta é a iluminação e a nossa meta é a ascensão. Então, se a nossa meta aqui, né, vamos dizer assim, na matéria é essa, buscando através da nossa onisciência, a onipresença, através da nossa liberdade, a questão da interuniversalidade do nosso despertar, a gente tem que saber que o processo da evolução ele tem que ser constante e permanente. É como andar. Se você está andando,
para ir a um determinado objetivo, você saiu da sua casa para ir até a padaria, eu estou falando isso porque eu moro numa cidade que dá para fazer isso. É isso que eu quero dar como exemplo, né? Mas se você sai com a sua intenção, né, e dá para ir até lá, o seu objetivo é sair da sua casa e ir até a padaria. O seu objetivo aqui é sair dessa vida e estar liberto, estar iluminado ou ascensionado. Se bem que a palavra liberdade, ela vem também numa segunda fase, né? Porque eu não sei se vocês se lembram, né? Não, acho que vocês não se lembram, porque isso eu não falei aqui, eu dei numa vivência no Zoom, que eu expliquei, na verdade, a Cruz de Malta e todo o seu significado da Cruz de Malta. E a Cruz de Malta, ela nos mostra justamente isso, né? Que vem a purificação, vem a iniciação, vem depois a iluminação, a ascensão, e por último, vem a liberdade. A liberdade também é um estágio a ser conquistado. A iluminação e a ascensão, ela não te dá a liberdade. Sim. A liberdade você ainda tem que ir em busca dela, né? E aí, cada uma dessas apazinhas, vamos dizer assim, da Cruz de Malta, elas têm as suas batalhinhas que você tem que ir ganhando para que você, a cada passo que der, você vai no sentido do eixo ascensional. Eu não sei quanto tempo falta ainda, ou se falta alguma coisa para mim estar falando, Carmen. Mas tem 14 minutos. Não entendi. 14 minutos. 14 minutos. Então, e tem uma frase que eu gosto muito, eu não me lembro mais ou menos a música, eu não sei a música, eu sou muito ruim para música, né? Adoro, eu não vivo sem música. Mas se você pedir para mim cantar alguma coisa, ou falar o nome da música, eu não sei. Mas tem uma frase de uma música que diz assim: você é luz, raio, estrela e luar. Eu sei que o cantor é o Djavan, mas eu não sei o nome da música. Eu sei que é a pura verdade aquilo que cada um de nós representa, né? Porque nós somos luz, nós somos raio, nós somos estrelas, e acredito que cada um de nós se transformará numa estrela, né? E também somos luar, porque é a luz da lua à noite que nos ilumina diante da escuridão do universo, né? Eu já falei disso uma vez, eu não sei se eu falei aqui, mas lá na soleira da igreja de Salerno, na Itália, tem uma frase assim que me cala muito, que diz, né, que a escuridão é a mãe da luz. E eu acredito muito nisso, né? Porque antes de existir as estrelas, antes de existir qualquer coisa que pudesse existir, além do caos, né, era a escuridão. E a escuridão, então, ela se transformou na mãe da luz, e a luz, então, passou a brilhar em tudo que o Criador fez com o verbo, com o som, né? Alguns dizem que o som criador do universo é o OM, né? As letras O e M, e alguns dizem que o som criador de tudo é as três letras A, U, M. Aum. Então, há um paradoxo também em algumas filosofias que dizem que é o OM e alguns que dizem que é o Aum. Carmen, o que eu me propus a fazer hoje, se é que eu... tem um detalhe. Eu não sei se eu falei, aí eu estava falando das iniciações e devo ter pulado, que tem a questão do nosso coração, que a gente não volta mais para trás, quando a gente chega Sim. a 500, 550 Hz, a progressão da nossa energia através da nossa coluna vertebral, ela só tende a subir, ela não desce mais, porque não tem como descer. E essa questão da batalha entre a personalidade e a nossa alma, se existe a vitória da alma, aí ela também entra no eixo ascensional, que não tem mais como regredir, porque nós não damos mais força ao nosso ego, a nossa personalidade ela perde completamente a função e a nossa alma ela começa a trabalhar com os nossos corpos superiores. Isso se dá através da terceira iniciação, coisa que eu já falei em outras lives, que deve estar registrado
quando eu fiz, vamos dizer assim, uma síntese de todas as 7 iniciações principais. Então, aqueles que não estão acostumados com a gente, ou é a primeira vez que estão aqui, lembre-se que eu estou fazendo um par e passo das coisas que vão englobando o seu entendimento melhor para o seu despertar. Os que são despertos, têm profundo conhecimento daquilo que eu disse, devem aproveitar menos o que eu falo e buscar mais aquilo que não se sabe. Aqueles que estão aprendendo alguma coisa ainda devem se aprofundar naquilo que eu disse ou simplesmente deletar e não crer como sendo isso informação ou conhecimento. Tem alguma pergunta para mim ou não? Não. A Veneza escreveu, vou rever muitas informações importantes, importantes, gostei, muito importante, gratidão sempre, a Veneza. A Rosinha está aí, beijo Rosinha, querida, nossa querida amiga e voluntária há tantos anos. Não tem nenhuma pergunta, só tinham colocado que se ficasse gravado, iriam assistir novamente, sempre fica gravado, todas as nossas atividades, tanto às 3 horas quanto às 5. Alguém escreveu fantástico sempre, gratidão, quer dizer, tudo de bom, Carmen, maravilha. Então, só para complementar e deixar bem claro, aquela batalha entre a personalidade e a alma, ela configura, sim, o progresso da jornada. Tá. Aqueles que não estão despertos ou não têm qualquer relação com a fraternidade ou a busca da espiritualidade, nesse momento de transição, né, tem outro tipo de envergadura. Né? Vai ter que, vamos assim, no linguajar pobre, né? Mas desocupar a cadeira, ou desocupar a moita, Sim. Porque tem outros que precisam vir e acelerar esse processo. Então, se você quer ser um vencedor e ter prioridade na sua jornada, você tem que começar com as suas vibrações do seu eu superior, vamos chamar assim, né? Dos seus corpos superiores, dando mais força para eles. Não sei se todos que estão aqui sabem, mas foi pedido através de um quadrante, todo dia o quadrante, né? Seja às 6 horas da manhã, seja 9 horas da manhã, meio-dia, às 15 horas, 18 horas ou 21 horas. O horário da meia-noite, das 3 da manhã, comumente nós não usamos, porque a influência dos seres da sombra são muito grandes nesses horários. Por isso que, às vezes, antes de dormir, é bom a gente fazer uma oração ou outra e nos cercarmos de luz também, enquanto o nosso corpo físico descansa. Porque, querendo ou não, o corpo físico, emocional ou mental, ele é um templo da nossa alma. Sim. Ele tem que ser visto nessa qualidade da manutenção dele, das coisas que a gente come, das coisas que a gente pensa, das coisas que a gente sente, das coisas que a gente bebe. Então, nessa qualificação é que nós temos que trabalhar os nossos corpos inferiores. E não utilizá-lo a favor do nosso ego, personalidade. É da nossa alma. E quando a nossa alma vence, nós temos a garantia do processo da nossa jornada aqui na Terra para ir buscar ainda essa batalha, né, da luz, que daí já seria transformada numa batalha da luz entre a alma e a nossa mônada, né? Entre o espírito e os corpos superiores, vamos dizer assim. E isso é que tem que ser trabalhado no dia a dia. E foi pedido para nós que na hora dos quadrantes, até o dia 31, é onde o Conselho Kármico vai se reunir, que a gente usasse a frase nesses quadrantes: eu sou um ser livre e ilimitado. É só isso durante 1 minuto. A gente ficar em silêncio e repetir essa frase. Eu sou um ser livre e ilimitado. Além de a gente ir até o dia 1º de fevereiro, naquele quadrante do meio-dia, sempre fazendo os 3 minutos de silêncio, através de orações. Então, aqueles que estão nos ouvindo e puderem fazer isso,
estarão contribuindo para a sua batalha interna entre, né, o seu raio de personalidade, o seu raio de alma, entre o seu eu inferior e o seu eu superior, né, entre a busca da luz e a busca da sombra. Você que escolhe. Nós não podemos escolher por você, mas podemos dar os instrumentos e as ferramentas necessárias para que você tenha o discernimento e o bom senso para poder fazer as melhores escolhas na sua vida, né? Bom, Carmen, eu vou deixar aqui agora a minha mensagem final, dizendo a todos vocês o prazer de tê-los sempre aqui nas nossas vivências de quinta-feira, né? Sempre trazendo um tema novo e apropriado que dê, vamos dizer assim, continuidade àquele trabalho que a gente vem fazendo aqui sobre os auspícios, né, da fraternidade branca através da teosofia ou das escolas, né, das escolas de mistérios, que são muitas. As fraternidades também são muitas, mas nós seguimos a fraternidade branca. Os comandos também são muitos, mas o mais próximo de nós é o comando Astar. Temos os conselhos, que são muitos, mas nós estamos sobre a égide do Conselho Kármico. Existem assim, irmandades várias, mas nós estamos através da Irmandade Azul, esse planeta, né, através de Sírios. Nós estamos sobre várias ordens, né? E nós temos aí a Ordem Verde Esmeralda, que nós estamos, várias federações, várias confederações. Falar em várias confederações, né? Tá aí. Eu vou falar na próxima live, você que gosta de ficar me perguntando depois qual que vai ser o tema da próxima semana. A gente sai do ar, fala aí. Então, a gente podia falar sobre as confederações. Nós podemos falar sobre as confederações. E aí eu vou falar sobre uma em particular, que é a qual o nosso planeta quer ter lugar e quer se sentar, né, depois da ascensão e da iluminação dele, né, que é a Confederação Intergaláctica. Eu vou falar sobre a Confederação Intergaláctica. Pronto. Tá ótimo. Adorei. Decidi o título. Assim você não precisa ficar me atormentando. Adorei. Então tá joia, a gente tem 2 minutos. Amanhã eu estou aqui com o querido Albano Macedo, vai falar sobre qual o impacto da Lua no seu mapa natal no dia a dia. Vaninho, tua mensagem final. Bom, minha mensagem final é que cada um possa intuir, estar sintonizado na maior vibração que cada um possa atingir através da sua mente, através do seu coração, que é o sentimento, através das suas falas, que são as suas palavras, né? E através das suas ações, que elas estejam totalmente harmonizadas entre si, conectadas e sintonizadas com os vossos corpos superiores. A sua divina presença, eu sou, o seu corpo causal e o seu santo ser crístico, também chamado de eu superior. Se você estiver conectado através da sua personalidade, a sua alma, certamente você está vencendo essa batalha, que é a batalha da espiritualidade, da sua consciência ilimitada, que é a consciência crística. Gratidão, Carmen, pelo convite. Obrigada, Bueno. Beijo, gratidão. Namastê, família Pax. Sábado, eu e o Bueno estamos no Zoom, às 14 horas, última vivência do ano, Natal de Renascimento, celebração ao Conselho Kármico e leitura de oráculos em grupo. Participem quando sentirem o chamado também das nossas atividades. Esse final de semana é o último do ano que a sede da Pax está aberta para recebê-los. Gratidão, namastê.